A paz do Senhor Jesus a todos. Prazer estar aqui, que alegria, que satisfação, né? Seu irmão em Cristo, Fernando Aquino, para mais um vídeo, mais uma lição. Neste vídeo estaremos abordando outra lição em referente à revista da editora CPAD, onde estamos falando sobre relacionamentos em família. A lição que estudaremos nesse vídeo é a lição 10, cujo título é Quando os pais sepultam seus filhos. Teremos uma base aí, a princípio, né, na morte terrível e, eu diria, prematura morte dos filhos de Jó. E o textual dessa lição encontra-se lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9, diz: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A verdade prática dessa lição diz: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar. A leitura bíblica em classe dessa lição encontra-se em Jó, capítulo 1, versos 13 e versos 16 ao 19. A introdução da lição nos diz: o patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era uma mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre sua casa. Nesta lição, estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana e, ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia a palavra de Deus, consolo diante deste quadro. Então, a princípio, gente, estaremos falando neste vídeo um pouco sobre a morte dos filhos de Jó, né? Como Jó e sua esposa lidaram com tão terrível, tão grande tragédia. Eu acredito que para começar dentro dessa lição, eu até colocaria um ponto aqui, fazendo aquilo que eu considero ser algumas considerações iniciais para esse vídeo aqui. O ponto claro para essa lição é entendermos que Jó e sua esposa, ambos estão agora enlutados com a morte dos filhos, passando um momento de crise, um momento de adversidade muito grande naquele momento. Porém, é bom lembrarmos o seguinte, gente. Jó só está chorando o que chorou, passando o que passou, sua esposa também só estão, porque nós percebemos ao ler esse livro que eram pais presentes. É bom entendermos que nós só podemos chorar a perda de algo que nós realmente tínhamos, logo realmente dávamos valor. É interessante, nós vemos aqui um pai, Jó, uma mãe, sua esposa, que estão chorando amargamente a dor dos filhos que eles, sim, realmente perderam. Porque nós precisamos entender que a perda dos filhos, ela não ocorre só no momento da morte. Há pessoas que têm seus filhos vivos, mas é considerável perda, porque os filhos estão vivos, estão próximos, estão aparentemente ali ao lado, mas tais pais nem ligam para os filhos, né? Não dão atenção aos filhos. Então, embora a gente vá tratar do assunto de morte física, o que ocorrer a morte nessa separação entre a parte material e a imaterial do corpo, logo chamamos de morte, o nome que dá isso, mas é bom lembrarmos que há pais que tratam com seus filhos como se os mesmos, ainda que vivos fisicamente, estivessem mortos. Pais que são indiferentes, pais que não dão atenção, pais que, apesar da proximidade, algumas vezes física, mas quanto a sentimento, quanto a carinho, quanto a amor, estão muito longe, estão muito aquém de seus filhos. E é bom lembrarmos que Jó e sua esposa, o que tudo indica, o que o texto nos mostra, eram muito presentes. Veremos um homem que sacrificava ali, fazia sacrifício pelos filhos, um homem que buscava santificar seus filhos quanto à vida, um homem que tinha uma preocupação quanto ao comportamento de seus filhos diante de Deus. Logo, nós vemos uma proximidade muito grande, logo nós vemos um homem que tinha em seu coração o desejo de amar seus filhos, de se aproximar dos filhos. Então, embora eu passe a lição falando sobre a morte física dos filhos de Jó, e é isso que a lição faz, e é isso que a Bíblia mostra-nos, que eles morreram realmente ali naquele período fisicamente, mas eu gostaria de começar essa lição ressaltando isso, ressaltando o fato de que, embora a gente não esteja preparado, porque isso aqui é algo incomum, não é natural. O que seria natural é, pelo menos, os filhos já estarem prontos para o dia que ocorrer a morte de seus pais. Mas aqui é o contrário. Ou seja, então,
o normal, embora a morte não seja algo normal, veremos isso claramente. A morte, ela vem originária, uma consequência da entrada do pecado no mundo. Mas ainda assim, aquilo que nós chamamos, via de regra, de normal, seria um filho sepultando pais. Porém, o que nós vemos na vida de Jó é o contrário. Os pais é quem sepultaram seus filhos, logo isso dói muito. Mas eu gostaria, sim, de fazer o que eu fiz, logo fiz, ressaltar esse detalhe, que embora o assunto aqui seja a morte física, é bom que nós nos atentemos ao fato de que talvez você tenha, talvez eu esteja falando para alguém agora aí, servo de Deus, assistindo esse vídeo, e seus filhos estão aí do seu lado, e talvez você não dê a eles, dedique a eles a devida atenção. Então, Deus nos livre e guarde, mas antes que a gente vá chorar, ou antes que você venha chorar pela morte física de seus filhos, é bom entendermos que enquanto eles estão do nosso lado, enquanto estão vivos, devemos dedicar-lhes todo o tempo necessário, todo o tempo oportuno, a fim de estarmos com ele. E dito pois isso, a gente já pode entrar de maneira mais própria dentro da lição. Vejamos, primeiro tópico diz aí, a família de Jó. Vamos entender um pouco mais sobre Jó, logo, é claro, sua família. Para começar, quem era Jó? Vamos ver esse ponto aqui. Quem era esse homem? O patriarca Jó nasceu na terra de Uz, mas, mais especificamente, ele nasceu depois do dilúvio e tornou-se um homem rico e próspero. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus. E Deus disse, né? Homem sincero, reto, justo, temente a Deus e, por isso, se desvia do mal. Jó 1, verso de número 8, é o que nós temos aí. Então, para começar, nós temos o seguinte, gente, já que falaremos sobre Jó, já que trataremos questões relacionadas a seus filhos, a vida, do relacionamento de Jó com seus filhos, é bom que a gente comece, sim, já tratando questões relacionadas a quem era Jó. E aqui é uma breve síntese, é claro, a revista ela tem por finalidade não entrar em pormenores a respeito de quem era Jó, mas a lição está tratando de maneira específica o relacionamento entre Jó e seus filhos, logo a difícil, a complexa, a terrível perda que Jó teve ali de seus filhos, é o ponto. Mas quanto a Jó, está muito claro, né? Acho que lendo a gente já percebe, não há muito o que se acrescentar. Senão o fato de que Jó era de uma terra chamada Uz, que alguns confundem com Ur, né? Ur é a terra de Abraão, Uz é a terra de Jó, ok? E muitos entendem ser na parte ali da Arábia. E é mais especificamente, ele é o Jó, então Jó é antediluviano, isso é bem interessante, tá? Ou desculpa, Jó é pós-diluviano, nasceu depois do dilúvio. Isso é um detalhe muito importante também. Então Jó, ele não vem antes do dilúvio, ele vem depois. E isso também é muito interessante. Tornou-se um homem rico e próspero. Logo, ao ler o livro de Jó, nós já percebemos detalhes concernentes ao fato de que Jó tornou-se um homem grande naquela terra, e a palavra grande alude à riqueza, alude ao poder aquisitivo de Jó, as posses e bens que Jó adquirira ao longo de sua vida, é muito interessante, né? 7.000 camelos, 3.000 ovelhas, 500 juntas de boi, 500 jumentas, Jó possuía uma série de coisas, e muitos homens desaviram a seu serviço. E Jó tinha, é claro, 10 filhos, a gente vai tratar de maneira mais específica a respeito disso aqui. Então, esses detalhes quanto ao fato de ter nascido em Uz, o detalhe de ter nascido ao fato de ser ele ter nascido depois do dilúvio, ainda é para aludir ao fato de que Jó vivera, segundo consta, 140 anos, para tentar trazer-nos uma ideia e explicar a longevidade de Jó. Por que Jó teria vivido 140 anos? Por que tanto tempo assim? E são detalhes que a gente tem aí. Isso aproxima Jó do tempo de Abraão. Entendemos, a maioria entende, a tradição corrobora com isso, de que Moisés teria escrito o livro, mas eu não vou me ater tanto a esses detalhes, eu já peço perdão por não fazê-lo, mas o meu foco aqui será basicamente Jó e seus filhos, ok? Continuando, então, a gente já vê aqui a esposa de Jó. Vamos falar um pouquinho sobre essa varoa aí. Tudo o que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Todavia fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Seu desespero afetou sua fé, a ponto de levá-la a declarar para seu marido: amaldiçoa a Deus e morre. Então, nós passamos a falar ainda no primeiro tópico, já focando um pouco mais no segundo subtópico, a respeito da esposa de Jó. É claro que, por mais que a gente leia livros extrabíblicos, comentários bíblicos, todos eles partirão de suposições, já visto o fato de que nós não temos
tantas informações concernentes à vida desta mulher, como esta mulher era. O que nós temos, sim, é o que a Bíblia nos apresenta. Porém, nós precisamos entender que toda a dor vivida por essa mulher, todo o sofrimento que ela passa, então a maneira como ela se comporta diante da perda dos filhos, logo também, é claro, da perda de seus bens materiais, tudo isso é um comportamento que não dá para dizer-nos tanto assim a respeito dessa mulher. Ela fala num ato de desespero, num ato de dor, num ato de tristeza. Ok? Essa mulher acaba de perder 10 filhos, repito, 10 filhos numa só vez. Então, o choque foi muito grande, o trauma foi muito grande, tá? Eu não entendo tanto assim dessa questão, por quê? Porque eu acredito que amor de mãe, talvez somente uma mulher que é mãe poderia descrever. Talvez uma mãe aqui, assentada no meu lugar, descreveria 1000 vezes melhor do que eu. O que eu posso fazer é supor, baseado no fato de que vi, acompanhei, tenho acompanhado a maneira como minha mãe lida comigo, a maneira como minha esposa lida com o nosso filho. Então, mas ainda assim, nós precisamos entender, não dá para rotular a mulher de Jó baseado em uma coisa que ela disse simplesmente num momento de dor, de luta, de angústia, de desespero. Tá, mas aí você pode estar pensando, mas Fernando Aquino, Jó passou pela mesma dor, Jó passou pela mesma perda, Jó passou pela mesma luta, Jó passou pelo mesmo desespero. Tá, ok, a ocasião aconteceu para os dois, a perda, ela afetou a ambos, porém, é muito fácil para nós, não precisa ser doutor para entender que uma mãe, logo por ter carregado esse filho, 9 meses, cada um deles, são 10 filhos, a média, eu acredito, normal, 9 meses, mas ainda assim, independente do tempo, tá? Não estou dizendo que tenha havido alguma prematura, não, são detalhes que não vão mudar nada no texto. Mas independente do tempo que essas crianças tenham passado no ventre dessa mulher, perder esses filhos, saber da perda desses filhos, machucou, magoou, arrebentou com essa mulher. Então, por isso, gente, 2 coisas devem ser analisadas quando nós falamos acerca da mulher de Jó. Antes de irmos direto ao texto, amaldiçoa Deus e morre. Olha que louca, né? O próprio Jó disse, como falas uma louca, fala sua mulher, né? Mas nós vamos entender o seguinte, ali são cônjuges conversando com o outro. E às vezes é comum. Marido e mulher têm cada um a sua linguagem, a sua maneira de falar. A gente, muitas vezes, quem está de fora estranha a maneira como os cônjuges conversam com o outro. Cada casal tem o seu jeito de lidar, de falar. Às vezes a gente acha que o casal está brigando, quando na verdade aquele é o jeito deles falarem. Às vezes a gente acha que esse casal vai se estapear, daqui a pouco eles vão se estapear. Mas é a maneira deles, é a forma deles. Então é muito particular a forma de um casal lidar. É uma das coisas que a gente tem que analisar. Outra coisa é o fato de que essa mulher, como já dissemos aqui, perdera seus 10 filhos numa só lapada, numa só vez. Isso dói demais. E fecharíamos com outro detalhe. Agora, a esposa, porque o título é A Esposa de Jó. E como esposa, é bom entendermos uma coisa. Ainda que ela tenha dito essas coisas que nós, sempre que lemos, temos por costume acusá-la, né? Mas é bom entendermos que os lábios dela falaram isso. Porém, as atitudes dela, quanto à proximidade, a estarem com Jó, é quem fala mais alto. É gritante para nós o fato de que essa mulher não saiu de perto do marido. Até para dizer amaldiçoa Deus e morre, ainda retém tu essa sua sinceridade, amaldiçoa Deus. Gente, até para dizer, ela estava perto. Jó só pôde ouvir a sua mulher dizer isso, por quê? Porque ela não saiu de perto dele. Né? Quando há casos, muitas vezes, em que, por menos que isso, por muito menos que isso, há casos que não é necessário perder nenhum filho, há casos que não é necessário 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 juntas de... Nem precisa disso tudo, não. Por muito menos que isso, por uma simples discussão, a gente vê pessoas se separando. Né? Homens indo embora para um lado, ou mulheres indo embora para o outro, casais, cônjuges se separando, saindo de perto um do outro, por menos que isso. Essa mulher sim disse. Não vamos dizer que não disse, porque o texto é claro em dizer. Ok? Mas ainda que ela tenha dito isso, ainda que ela tenha manifestado essas palavras, o que vale mais, o que importa, é que ela ficou do lado. Ela falou cuidando dele. Ela falou junto a ele. Ela não se divorciou, ela não procurou estar longe de Jó, ela não deixou esse homem só nesse momento tão difícil. Ela passou a dor de seu próprio luto, ela chorou pela morte de seus filhos, mas ao lado de seu esposo, ao lado de Jó, ao lado desse abençoado homem de Deus. Então,
Repito e encerro esse subtópico dizendo o seguinte, pelo menos ela ficou lá para falar. Porque há homens que hoje não conseguem ouvir nem isso. Amaldiçoa Deus e morre. Por quê? Não ouve. Porque por menos que isso, a mulher já, vou usar uma linguagem muito comum, né? Deu linha na pipa. Já foi embora, já vazou. E há casos contrários também, que eu não estou aqui só para falar de mulheres. Né? Há homens também que, por muito menos que isso, abandonam mulheres aí e vão embora, deixando a mulher para cuidar de filhos sozinha e ter que se virar. O ponto é que, com toda dificuldade, essa mulher esteve lado a lado, juntinha com Jó. E isso aí, é claro, nós temos que analisar que isso vale muito. Então, eu não olharia só para o que ela disse, mas eu olharia principalmente pelo que ela fez. E o que ela fez foi ficar ao lado dele. Continuando aqui, vamos lá. Subtópico 3, os filhos de Jó. Agora sim, a gente começa a falar um pouco mais sobre os filhos de Jó e entra no assunto propriamente dito. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Eles tinham uma rotina social de banquetes, muita comida e bebida. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias. Ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual de seus filhos. O que nós passamos a perceber aqui? A Bíblia também não nos fala tanto assim acerca dos filhos de Jó. O que nós temos quanto aos filhos de Jó é o fato de que eles eram unidos. Prova disso é que os homens, quando faziam seus aniversários, suas festas, os banquetes, convidavam as irmãs, então havia harmonia e pelo menos é o que tudo indica no texto, que os filhos de Jó se davam bem uns com os outros. Gente, cá para nós. Hoje em dia, pais que têm mais de 3, 4 filhos, e esses 3, 4 filhos ou mais se darem tão bem é difícil, tá? Não é tão fácil assim a gente ver irmãos tão unidos. Principalmente quando se casam, aí é que se separam mesmo. E só vão se encontrar às vezes quando os pais morrem. E aí se encontram para fazer o quê? Para dar aquele vexame no velório dos pais, para fazer aquela bagunça no velório dos pais. Uns estão gritando, aqueles que mais aprontaram, ficaram longe, nunca visitaram os pais, agarram o caixão, pulam em cima, ai meu pai, ai minha mãe me leva, eu quero ir também. Eu não vi. Ou seja, o remorso fala mais alto porque passou a vida inteira sem cuidar dos pais, deixou, geralmente um dos irmãos acaba, né, geralmente em casos o mais velho, mas resumindo aqui. Então, filhos que passam um tempão separados, que só se unem para descobrir diante do advogado, para dividir a terra e a posse dos pais. E é claro, também para pegar as coisinhas que os pais guardaram, guardou com muito carinho, guardou, e jogar fora ou doar para os outros, tá? E se apossar da casa dos pais. Mas voltando aqui ao nosso ponto, os filhos de Jó, até onde sabemos, eram unidos, muito unidos. Festejavam juntos, se banqueteavam juntos, viviam, por assim dizer, juntos. Ok? Porém, juntos faziam coisas que assustavam Jó. Embora a gente não tenha tanto assim a dizer, porque passando disso, do que o texto diz é conjectura, mas a própria conjectura, já baseada no texto, nos faz entender que alguma coisa talvez fugia ao normal. Porque Jó tinha uma preocupação, ele esboçava essa preocupação. E se meus filhos desagradaram a Deus, se meus filhos pecaram contra Deus, blasfemaram numa dessas festas que eles fazem, tanto é, e eu diria de antemão, que no dia que os filhos morrem, Jó não está lá nem a esposa. Perceba que há uma festa e os pais não estão nessa festa. Que tipo de festa os filhos fazem e os pais não estão presentes? Que festa é essa? Que os filhos de Jó estão festejando, mas o pai, Jó, a esposa dele não estão presentes. O servo vem correndo para dar notícia porque Jó não está lá nessa festa. Um pai que não está, uma mãe que não está na festa dos filhos. Que tipo de festa é essa? Só, não vou detalhar aqui, mas para que a gente venha pensar. Você aí e eu aqui, a gente venha pensar sobre isso. O ponto é que Jó sacrificava pelos filhos. Tá? Eu diria que Jó se sacrificava, logo também sacrificava, né? O sacrifício por eles, a intercessão por eles, e também se sacrificava, né? Buscava, orava, clamava, jejuava, fazia muitos propósitos para a vida desses filhos. Tá? Então a gente passa a perceber, por isso a dor é tão grande. Pelo fato de que eu já disse no início do vídeo, Jó era um pai presente, a mãe desses filhos, logo a esposa de Jó, também muito presente. Então, numa família onde os filhos têm o privilégio de terem pais presentes junto a eles, que os assistem, é muito doloroso para os pais ver a morte desses filhos. Então, os pais prepararam os filhos. Eu posso dizer, sem medo de errar, que Jó preparava tais filhos para que pudessem assumir os negócios da família, quando, na verdade, acabaram falecendo e isso trouxe uma dor terrível para Jó. Continuando aqui, vamos lá. Então, nós temos o segundo tópico, lidando com a morte dentro da família. Aqui a gente entra no assunto morte, propriamente dito, para entender melhor esse contexto. Tá? Vamos olhar para isso, então. E aí nós temos um subtópico que diz:
Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Entendamos isso. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado e só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho da cruz, no Calvário. Então nós temos o detalhe seguinte: Jó e sua esposa recebem um de seus empregados, logo servos, em casa, justamente no dia e na hora em que seus filhos, os filhos de Jó, estão fazendo uma festa. O homem chega assustado, cansado, uma respiração ofegante, e aí ele vai dizer que estavam lá reunidos na casa, festejando, e o vento deu nos 4 cantos da casa, a casa caiu e todos os filhos de Jó, numa só leva, morrem. A gente tenta imaginar a cena, tenta imaginar o baque para Jó, o baque para sua esposa. E isso, é claro, a gente vai te explicar com mais detalhes depois. Mas o ponto é que foi uma grande surpresa. E surpresa, geralmente, é uma coisa que nós, por isso o nome surpresa, não estamos esperando. E a reação que nós teremos mediante a surpresa é o que vai ditar, geralmente, o que nós temos pensado ao longo da vida. Isso é importante. Então, precisamos entender que, repito o que eu disse lá atrás, a mulher de Jó, essa mulher foi pega de surpresa. Assim como Jó também fora pego de surpresa. Porém, a gente vê Jó um maior amadurecimento quanto às coisas de Deus. Continuando. 2. Razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. Entendamos e leiamos. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. Então, baseados ainda no subtópico anterior, nós entendemos o quê? O fato de que a morte nunca foi, jamais será um plano de Deus para a raça humana. Deus cria o homem, e o homem criado por Deus, isso é interessante, Deus forma o homem, a palavra hebraica yantsa, formar, dando a ideia de que Deus, moldando ali o barro, forma o homem, sopra em suas narinas do fogo de vida, está em Gênesis 2, e a partir daí, é claro que a morte não fazia parte daquilo que Deus planejou, projetou para o homem. Porém, com a entrada do pecado no mundo, isso vai ocorrer biblicamente no capítulo 3, e aí eu tenho que dizer que é a entrada no mundo físico, porque no mundo espiritual já havia entrado, essa entrada traz a morte. Paulo vai dizer-nos isso em Romanos 5,12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado trouxe a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. É interessante que a morte entra. Porém, há um ditado muito dito e falado pelas pessoas. Inclusive, eu tenho ouvido cristãos dizerem isso, crentes em Cristo dizer isso, e não é muito bom. Que ditado é esse? Você já ouviu alguém falar? Tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Então, é um ditado muito comum entre as pessoas, que tem jeito para tudo. A única coisa que não tem jeito é a morte. Mas, gente, Cristo Jesus venceu a morte. É interessante. A morte foi vencida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a gente precisa entender isso aqui, baseado no que a gente vinha falando. Dentro desse contexto aqui, o que nós temos é que Jó basicamente tinha sim uma família feliz. É claro que isso não estou dizendo que Jó tinha uma família perfeita. Porque nenhum ser humano vivo é perfeito. Nenhum de nós é perfeito. E nós temos a tendência de, talvez, querer aperfeiçoar as pessoas depois da morte. Toda vez que você vai a um velório, a pessoa que morreu se torna perfeita, com 1000 defeitos. Fulano era uma bênção, não sei o que lá. E todo mundo, reparou, todo mundo no velório, independente de quem era, vai para o céu. Fulano está com o pai, está no céu, está não sei o quê. Hoje, nas redes sociais é assim. Pessoas que eu conhecia levavam uma vida toda desregrada, toda fora da presença de Deus, zombava de Deus, até uns eram contrários realmente à fé, e aí quando morre um filho, uma esposa, um parente, coloca lá. Claro que a gente não vai se meter com isso, né? A pessoa está vendo a dor do luto, mas já escreve lá, fulano partiu, foi morar com Deus, está com o papai do céu. É complicado, mas voltando aqui. O que é o assunto? O ponto claro, entendemos o seguinte, gente, que Jó tinha uma família feliz, dentro da maneira deles viverem lá, e aí, sem que Jó soubesse, nós sabemos porque temos acesso ao livro, Satanás, então, falando com Deus, ele vai criar uma situação terrível na qual os filhos de Jó morrerão nessa situação. E isso é claro que vem para arrebentar, isso vem para acabar. E aí você imagina, eu não sei se talvez eu esteja falando a alguém que já presenciou um sepultamento desse jeito.
Talvez de 10 pessoas ou mais, sim, mas filhos, ou seja, irmãos, 10 irmãos sendo sepultados numa só leva, é muita dor, é muita tristeza, é muita angústia. Principalmente num contexto como aquele, o contexto oriental, onde o luto era regrado a uma série de cerimônias. Né? Muita coisa acontecia, um ritual enorme acontecia no sepultamento daquele. Então, muita tristeza, muita consternação, muita coisa complicada. E é claro, é uma perda difícil. Então, eles tinham 1000 razões para estar triste, em luto, Jó e sua esposa, porque perderam 10 filhos, morreram 10 filhos logo. Muitas razões para essa tristeza, sim, essa angústia que eles viveram logo, estavam passando. E aí nós temos o terceiro subtópico, fidelidade ao Senhor em meio à dor. Qual foi a reação de Jó? Jó rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou o Senhor. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Por isso o patriarca pôde dizer em atitude de adoração: no saí do ventre de minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aqui nós paramos para analisar o seguinte, a maneira como Jó lidou com a situação, reagiu à situação. A Bíblia não relata-nos como instantaneamente a mulher dele reagiu. Não temos esse acesso. O que temos é o fato de que Jó ainda continua lá clamando a Deus, buscando a Deus, ou talvez em silêncio, e isso meio que incomodou a mulher. Isso meio que olhar para Jó ainda daquela forma incomodou a ponto dela falar o que disse. Mas o que sabemos é que Jó, naquele momento, ele rasga o manto, luto, consternação, e rapa a cabeça, ele se lança em terra, ele adora a Deus, ele não atribui a Deus nenhum tipo de mal, de perda, de dor, de tristeza. Jó glorifica a Deus, ele entende que ele vem a esse mundo sem nada e ele irá, quando partirá do mundo, também nada levará. Então fica a lição que a gente botou aqui, né? Cap look, letra garrafais aqui, vamos dizer assim, caixa alta. A dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Então Jó foi fiel. O fato de Jó ter dito, né, não sair de ventre de mãe, quer dizer que ele parou de sentir dor, Jó estava anestesiado, não sentia mais nada. A dor estava latente, patente no coração e na vida de Jó. A alma de Jó estava rasgada, dilacerada, mas ainda assim, Jó entende, Jó tem em mente que essas coisas, embora a gente não as esteja esperando, elas podem acontecer. Elas um dia acontecerão, embora seja para nós difícil, complexo. Entender o fato de vermos pais sepultar filhos, isso não é comum, isso é normal. Isso não é normal, isso não é comum nunca. Mas ainda assim pode acontecer. Então temos que estar preparados para todo tipo de adversidade, luta e prova nessa terra. Sabendo, entendendo em Deus que as coisas que, embora não esperamos, embora não queiramos, pode vir a nos acontecer. Tá? E Jó nos dá uma grande lição. Ser fiel a Deus, independente das perdas vividas. E eu estou falando aqui, este que vos fala, Fernando Aquino, seu irmão em Cristo, já perdi 2 filhos. Em 2012, perdi um filho. Em 2015, também faleceu outro filho. Hoje tenho 1. Embora 3, né? 2 no céu, a gente gosta de dizer assim, 2 lá no céu e 1 aqui. Os outros 2 que faleceram, pequenos, né? Bebês ainda, não tinham muito conhecimento. E hoje eu tenho um filho de 19 anos, que é minha vida, né? Fará 20 anos esse ano. Rafael, eu amo demais meu filho. E eu digo tenho porque eu estou gravando aqui, mas é claro, minha esposa e eu, nós temos, o amor da minha vida, minha esposa e eu, nós temos aí um filho que nós amamos muito, Rafael. Mas o ponto é que é difícil, tá? Então eu posso dizer que eu sei um pouco, eu entendo um pouco das coisas que Jó passou, porque não foi fácil para nós, ok? Não foi fácil mesmo. E eu deixo sempre o link aqui do meu Facebook, que é o Facebook, né? Você pode clicar e você vai cair lá e vai perceber, a capa do meu Facebook já está lá a foto do meu filho que faleceu agora, o Rafael, ok? Ou melhor dizendo, o Daniel, desculpa, Rafael que está vivo. Continuando aqui, gente, vamos nessa, vamos falar mais. Daniel era o filho. Os cristãos e o luto. Como entender, como lidar com essas situações, com essas questões aqui. Vamos lá. Não culpe a Deus. O primeiro passo está aí. Não é muito difícil
nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Outra lição que extraímos da vida de Jó é entender o seguinte, que nós não podemos, logo não devemos culpar a Deus, ter Deus como culpado, atribuir a Deus culpa pelas nossas perdas, porque entendemos que há um propósito maior por trás de tudo que acontece. E embora não entendamos, embora não consigamos explicar esse propósito, Deus o sabe, Deus o entende, Deus conhece. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos. Então, não importa a circunstância, a adversidade vivida, na perda, na dor, na luta, não devemos em modo algum, em tempo algum, de maneira nenhuma, culpar a Deus, ter Deus como culpado. Esse é o ponto claro. Deus é o dono da vida, logo, ele tem o poder, ele tem a soberania para dá-la quanto para tirá-la quando quiser, e tudo isso faz parte do seu glorioso, santo, eterno, maravilhoso e perfeito ser. Então, está aí uma lição a ser aprendida por nós da parte de Jó. Jamais culparmos a Deus. Vivendo o luto. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito, comoveu-se e chorou também. Então, o ponto claro é o seguinte, gente. Há pessoas que tentam guardar, segurar, como que parece que quem está ao redor meio que obriga as pessoas, do tipo, não chore, do tipo, não faça, não fique. Ou seja, é necessário viver o luto, entender, porque isso faz parte daquele processo de aceitação. Embora na hora a gente não consiga compreender, embora na hora a dor seja muito maior do que a compreensão, nós precisamos, paulatinamente, com o tempo, aos poucos, não nos entregarmos à dor, mas simplesmente tentarmos, aos poucos, entender que essas coisas fazem parte da vida. Então tá aí. As emoções que são oriundas, né, que estão ligadas a nós, elas devem fluir. Se há vontade de chorar, chore. Se é uma dor muito grande, que a gente deixe isso fluir, que deixe isso sair. Prender isso, travar isso pode nos abalar emocionalmente, pode dificultar ainda mais o processo de aceitação, pode complicar ainda mais a situação. Nós vamos entender que a morte é algo que faz parte da vida. É interessante, né? A morte faz parte da vida. E é isso mesmo. O mais estranha e enigmático que seja a frase, é verdade. A morte faz parte da vida. Morrer faz parte do processo de vida. Então, todos nós um dia iremos morrer, embora estamos aqui aguardando o arrebatamento, ok? Mas, enquanto ele não ocorre, se o Senhor nos chamar quanto à morte, iremos. Porque a morte também nos levará. A morte aqui nos conduzirá à espera daquele dia em que ressuscitaremos pelo Senhor. O Senhor nos fará ressuscitar para encontrarmos com Ele nas nuvens. Então, a verdade clara é que nós precisamos viver esse luto. Ok? Choro, sim, às vezes o silêncio, a compenetração. Ou seja, então, isso aqui é uma via de mão dupla. O que está vivendo o luto deve deixar que esses sentimentos venham fluir nele, e o que está acompanhando um enlutado, o que está acompanhando alguém que está no luto, deve dar a essa pessoa espaço para que a mesma venha manifestar seus sentimentos. E não comprimir a pessoa, não apertar a pessoa, não dificultar. Gente, só um exemplo aqui, tá? O vídeo para não se estender demais, mas eu já passei, como eu contei aqui, 2 filhos faleceram agora, muita dor, né? Meu pai faleceu. Quem me acompanha no canal sabe que eu parei até de gravar uns vídeos aqui para cuidar de meu pai, mas Deus o chamou para si e a gente está sofrendo até hoje uma dor muito grande com essas perdas que a família sofreu, mas estamos aqui levando e aguardando que haverá um encontro. Meu pai partiu no Senhor e eu aguardo, eu anelo muito encontrar-me com ele. O ponto claro é o seguinte, de entendermos que às vezes tem pessoas que atrapalham esse processo da vivência do luto. Por quê? Suponhamos, a pessoa falece hoje, um ente, Deus o livre e guarde, um ente querido nosso falece hoje. As pessoas não nos deixam nem correr atrás de papelada para enterro.
o telefone tocando todo o tempo, a toda hora. E eu falo aqui, não, estatística não é minha praia, mas eu falo sem medo de raio, talvez alguém se ofenda com o que eu vou dizer, então fique à vontade para dar um dislike a essa queira, mas a maioria não é nem tão preocupado assim, é mais curioso. Prova disso que eu estou falando, você pode ver no Facebook. Morre alguém e os comentários, Deus conforte a família, Deus conforte a família, amém, amém. E lá no final alguém, o que aconteceu? Morreu de quê? Morreu quem? Morreu de quê? Quem morreu? Morreu de quê? Ou seja, se você ficar parando, já está sofrendo a dor do luto, e ter que ficar parando para responder pessoas, ia ficar chateado. Bota 1000 pontos de interrogação e se não responder, acha ruim. Você está vivendo a dor do luto, tem que parar o seu luto para ficar explicando, dando detalhes. Morreu de quê? Por quê? Estava onde? Foi no hospital? Foi acidente? Foi tiro? Foi nos... Gente, quando a gente está passando por esse momento em que alguém que nós conhecemos está no luto, que a gente não atrapalhe essa pessoa, não dificulte mais. Há pessoas que, não, como eu já disse aqui, e repito, não deixa nem a gente correr atrás da papelada para o enterro. O telefone tocando 24 horas. Espera aí, se morreu o pai de alguém, para que ficar ligando para o filho dessa pessoa que morreu? Para que ficar ligando? Já está na dor lá, já está correndo atrás de papelada, é enterro. A funerária fica em cima, ó, tem que tirar hoje. O hospital fala, tem que levar embora agora. O hospital aperta para tirar o corpo de lá, o IML aperta de lá, a funerária aperta daqui, o valor é tantos R$1.000, tem que pagar agora, o caixão assim, vai ter o quê? Quantas pessoas vão, e tem que ter ônibus. A pessoa já está sofrendo que perdeu alguém. Tem que lidar ainda com curioso, lidar com gente enjoada, ligando e enchendo a paciência, torrando a paciência. Então, é necessário viver essa dor, para que isso passe, por mais que doa na hora, mas para que isso vá passando, é necessário entendermos esse ponto. 3. Mantenha a esperança. Vamos lá. É preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada. Porque isso não é saudável, né? Esse cuidado é coerente com a fé cristã, que proclama a esperança de vida, porque nosso Senhor ressuscitou no 3º dia, vencendo com isso, é claro, a morte. Aqui nós temos o seguinte, gente. Para você que está lidando com luto, mantenha a esperança. A gente sabe que não é fácil, eu sei que não é fácil. Passei por isso, pelo menos na família, 3 vezes. Até hoje eu não aprendi a lidar bem com isso. Eu sofro muito com isso. Saudade de meus filhos e de meu pai. Mas o tempo que eu passo, muitas vezes, deixando de fazer as coisas, ou de viver por causa do luto, pensando naqueles que foram, é ao mesmo tempo que eu gastaria fazendo o quê? Cuidando dos que ficaram. Talvez você que me assiste perdeu um pai como eu. Sua mãe está viva. Você tem a opção, sim, você pode chorar pela morte do seu pai, como eu choro ainda pela morte do meu. Mas eu choro pela morte do meu pai, cuidando da minha mãe. O problema é aquela pessoa que se tranca, se fecha e acaba a vida. Perde um filho, uma mulher que perdeu um filho, agora não consegue mais amar o esposo, porque o filho foi embora. Perde o filho, perdera, e agora vai perder o casamento. Cuidado. O marido, né, também, ou seja, pessoas que perdem, estão mais, com todo respeito, presas a quem foi e por isso não conseguem dedicar um tempo e uma vida para quem ficou. Eu entendi que Deus levou meu pai, agora eu tenho que cuidar da minha mãe. Eu não posso passar lá, com todo respeito, a memória de meu pai. Eu não posso passar 7 a 8 dias no cemitério, chorando pelo meu pai, sem sair de lá, e deixar minha mãe desamparada aqui. Eu preciso cuidar de minha mãe. Eu não posso passar a vida toda chorando pelos meus filhos que faleceram e não cuidar do filho que está aqui do meu lado. Inclusive, ele está aqui agora. Eu estou aqui gravando esse vídeo, ele está aqui, lá no quarto, junto com a minha esposa. Eu tenho que dedicar o tempo a cuidar da minha esposa que está ali, e meu filho que está ali. E, sim, chorar. Tristeza vem quando lembro dos meus filhos, mas é isso que eu deixo para você que me assiste aí. Ok? O tempo que você leva chorando por quem foi é o tempo que você passa também cuidando de quem fica. Faça isso. E tenho certeza que a sua vida ficará muito melhor, porque a minha tem sido melhor, desde que eu passei a fazer isso. Conclusão está aí. Vamos lá. Sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. Sim, não lerei toda a conclusão. Ok? Então fica aí para nós essa lição. Que Deus abençoe, fale melhor o coração de vocês, sinta-se à vontade aí. Amém? Deixando, como sempre deixo, não estou me autoconvidando, mas está aqui meu contato. Desejar, é você que vai dizer. Também, se quiser falar conosco, meu WhatsApp fica aqui. Se você é uma irmã abençoada, minha esposa vai falar contigo. Se você é um varão de Deus,
eu falarei contigo, minha esposa conversa com as mulheres, eu converso com os homens, e assim que funciona, e assim tem que ser, e assim será sempre, tá? Deus nos abençoe, tá aí nosso contato, desejamos ter a nossa presença na sua igreja, aí com vocês, ok? Estamos aptos a ir em qualquer lugar, desde que você nos convide, tá? Porque a gente não vai fazer chegar chutando na porta da sua igreja. Tá aí 27, que fala do Estado do Espírito Santo, 99930-8767, também é um contato, é um WhatsApp, para você falar comigo acerca de dúvidas teológicas, ok? O que você precisar, a gente está aí. Seminário teológico, conferência bíblica, CAPED, estudo bíblico, palestra para casais. Você escolhe e a gente vai aí, caso você queira, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fique com Deus. Até a próxima aula. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém.